Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bora continuar o nosso curso de Direito Previdenciário? Bom, já que nós estávamos falando sobre os princípios da Seguridade Social, vimos que alguns princípios da Seguridade Social também são princípios da Previdência Social. Eu trouxe hoje para vocês uma aula específica de princípios da Previdência Social. Esses princípios que eu vou apresentar hoje não são concomitantes com os princípios da Seguridade Social. Bom, só para a gente retomar aí a aula anterior, nós estávamos falando sobre o artigo 194, eu apresentei para vocês os 7 princípios da Seguridade Social explícitos, que são os objetivos da Seguridade Social constantes lá no artigo 194 da Constituição Federal. Daqueles 7 princípios, 3 são concomitantes com princípios da Previdência Social também, ou seja, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbana e rural também é um princípio da Previdência Social. A irredutibilidade do valor dos benefícios também é um princípio da Previdência Social. E o caráter democrático e descentralizado, a gestão quadripartite, também é um princípio da Previdência Social. São princípios concomitantes. Agora eu vou trazer para vocês os princípios da Previdência Social que constam lá no artigo 201 e que constam lá no artigo 2º da Lei 8.213, que não são concomitantes com a Seguridade Social. Portanto, são princípios específicos da Previdência Social. Bora lá! O primeiro princípio que eu vou trazer para vocês é o do caráter contributivo e filiação obrigatória. Eu já comentei algumas coisas sobre esse caráter contributivo e filiação obrigatória, mas é sempre bom reforçar. O que quer dizer isso? Filiação obrigatória, a doutrina chama de compulsoriedade, ou seja, a pessoa exerceu atividade remunerada, obteve renda decorrente do seu trabalho e não está vinculada a nenhum outro regime de previdência, automaticamente ela está obrigada a se filiar ao regime geral de previdência social. Em relação ao caráter contributivo, além de você obrigatoriamente estar filiado só por estar exercendo atividade remunerada abrangida pelo regime geral de previdência social, você também é obrigado a contribuir, a pagar, diferente dos outros campos de atuação da Seguridade Social, saúde e assistência social em que não são exigidas contribuições diretas. No campo de atuação previdência social, você é obrigado a contribuir. Bom, eu vou dar uma reforçada aqui num tema que a gente ainda vai ver para frente, para vocês entenderem essa questão da obrigatoriedade de filiação. O sistema previdenciário brasileiro hoje tem 2 regimes, os regimes básicos, que são obrigatórios, e os regimes complementares, que são facultativos. Contrata quem quiser. Entre os regimes básicos, obrigatórios, nós temos o regime geral de previdência e o regime próprio. O regime geral de previdência é aquele que o grosso da população brasileira é atendida. Já o regime próprio de previdência são regimes de previdência de servidores públicos estatutários. São as pessoas concursadas e no órgão público em que trabalham consta lá um regime próprio de previdência. Então nós temos os regimes próprios dos municípios, dos estados, da União, inclusive o INSS, por ser uma autarquia federal da administração pública, tem o seu regime próprio de previdência. Eu acho até engraçado, eu trabalho no INSS, mas eu não contribuo para o regime geral de previdência social, que é administrado pelo INSS. Eu contribuo para um regime próprio de previdência, já que eu sou uma servidora pública concursada estatutária. Portanto, eu tenho uma legislação própria e uma caixa própria de aposentadoria. Eu sempre explico para o pessoal que é como se fossem 2 caixas de poupança. Então, nós temos a caixinha de poupança regime geral, a caixinha de poupança regime próprio. E aí, quando eu estou trabalhando pelo regime próprio, quando eu sou uma servidora concursada, eu estou todo mês depositando dinheiro na minha caixinha do regime próprio. Quando eu estou trabalhando para o regime geral, seja no comércio, seja como autônoma, eu estou todo mês depositando dinheiro na caixinha do regime geral. São 2 caixas de dinheiro separadas, porque são 2 regimes diferentes. Mas os 2 são obrigatórios.
eu exerci atividade vinculada ao regime próprio, eu obrigatoriamente tenho que pagar, tenho que contribuir para a manutenção desse meu regime próprio. Eu exerci atividade vinculada ao regime geral de previdência social, eu obrigatoriamente tenho que pagar para o regime geral também. Já os regimes complementares são facultativos, tem os fechados e os abertos. Os abertos são essas previdências privadas que você vai lá no banco, numa corretora, contrata para poder ficar resguardado ali, a famosa previdência privada. Os fechados são só para determinadas classes de trabalhadores que se organizam em regimes complementares fechados. Reforçando a questão da filiação obrigatória. Você exerceu atividade, obteve renda, remuneração decorrente dessa atividade. Você automaticamente está filiado ao regime geral de previdência social. Então, a filiação acontece automaticamente só por você estar exercendo atividade remunerada vinculada ao regime geral de previdência social e não vinculada ao regime próprio de previdência social. Vamos ver uma questão de 2017. Um servidor público estadual, ocupante de cargo efetivo, que licitamente desempenhe outra atividade remunerada de forma autônoma, será vinculado também nessa condição ao regime geral de previdência social? Certo ou errado? Gente, a questão está corretíssima, porque, de fato, caso a pessoa desenvolva duas atividades remuneradas, uma como servidor público vinculado ao seu regime próprio de previdência social e outra como autônomo, por exemplo, um cantor de barzinho no fim de semana, ele vai ser vinculado ao mesmo tempo no regime geral, porque são duas atividades diferentes filiadas a dois regimes de previdência diferentes. Agora, uma coisa que é importante ressaltar: o servidor público federal, vinculado à Lei 8.112 de 1990, não pode exercer atividade como empresário. Olha só o que fala a lei. Ao servidor público é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Diferente de outros regimes próprios, como por exemplo o regime próprio do município aqui de Naviraí, ele não proíbe que o servidor municipal exerça atividade como empresário. O servidor municipal pode sim ter uma empresa em nome próprio. A proibição é de que essa empresa não pode então contratar com a administração municipal. Ela não pode concorrer a licitações, por exemplo, junto ao município, já que se trata de um servidor público municipal que é empresário também. Então, no regime próprio municipal existe essa regra. Já no regime próprio federal, que é regido pela Lei 8.112, o servidor público federal não pode ter empresa em seu nome. Agora, ele pode exercer atividades vinculadas ao regime geral de previdência social em outras categorias, como, por exemplo, nada impede um servidor público federal que, por exemplo, trabalhe meio período, de exercer uma atividade remunerada no outro meio período, como empregado, por exemplo. Ano de 2013, Banca CESP. A Constituição Federal estabelece o caráter contributivo e a filiação obrigatória da Seguridade Social e determina a observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Gente, essa questão está errada por um pequeno detalhe. O caráter contributivo, a filiação obrigatória, não são princípios relacionados à Seguridade Social, mas sim à Previdência Social. Não existe o caráter contributivo e a filiação obrigatória na Seguridade Social. Pelo contrário, a Seguridade Social ela é regida pelo princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Então, a Seguridade Social quer atender a todos, independente de contribuição. Apenas a Previdência Social, que é um dos campos da Seguridade Social, que exige essa filiação obrigatória e essa contributividade. Então, bom não confundir princípios da Seguridade com princípios da Previdência. Vamos para o princípio número 2, equilíbrio financeiro e atuarial. O que quer dizer esse equilíbrio financeiro e atuarial? É o devido equilíbrio entre as contas, entre as entradas e as saídas, ou seja, entre as contribuições, os recolhimentos que estão sendo efetuados e as despesas com benefícios e serviços
que a administração pública tem. Então, deve haver sempre o que? Um equilíbrio, é igual em casa, né? Você tem que ou mais entrar do que sair dinheiro, ou pelo menos o mesmo tanto que entrar, o mesmo tanto que sair para bater a conta, senão você fica sempre devendo. O equilíbrio financeiro e atuarial é a chave de sobrevivência de qualquer regime de previdência social pública ou privado, do que se depreende que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Essa questão está corretíssima, porque realmente o equilíbrio financeiro e atuarial é a chave para a manutenção de qualquer regime de previdência, porque se não tiver o perfeito equilíbrio entre as despesas e as receitas, não tem como o regime sobreviver, porque pode chegar um momento em que o regime não tenha dinheiro suficiente para arcar com o pagamento dos benefícios. Isso é inadmissível. Então, tem que estar sempre sendo observado critérios administrativos que garantam a manutenção desse sistema para sempre. Olha só um exemplo prático da aplicação desse princípio na prática no regime geral de previdência social. Existe um impedimento de se conceder benefício para a pessoa que se filiar no regime geral depois de já ter iniciado o fato gerador. Deixa eu traduzir para vocês. Fato gerador, gente, é o fato que vai gerar o benefício. Então, por exemplo, a doença é o fato gerador do auxílio-doença. A morte é o fato gerador da pensão por morte. O parto, a data do parto, é o fato gerador do salário-maternidade. E assim sucessivamente. Então, nós temos um fato gerador, a data que aconteceu aquele risco social. A data do parto, 20 de março de 2019. Data que foi recluso, 10 de janeiro de 2017. Tem aquela data específica que aconteceu aquele risco social. E aí, para que haja uma economia nas contas, para que haja então esse equilíbrio entre despesas e receitas e não seja concedido aí benefícios à torto e à direito de modo que o sistema não consiga se manter, existe um impedimento de se conceder benefício para uma pessoa que já se filiou ao regime geral quando o fato gerador tivesse acontecido. Resumindo, é a mesma coisa de uma seguradora de um carro. Você contrata o seguro de um carro. A seguradora vai pagar o conserto do seu carro se na data que você contratou o seguro o carro já tivesse batido? Não! Ela não vai pagar. Inclusive, eles fazem vistoria para ver se o carro está com algum problema. Se o carro tiver com algum problema, ele não vai cobrir os consertos anteriores à data da contratação do seguro. Da mesma forma, o regime geral. Vamos exemplificar melhor ainda para vocês entenderem. O Jon Snow, quem assiste a série sabe, o Jon Snow andou aí levando umas facadas, andou se lascando muito aí. Um exemplo é que ele levou uma facada no dia 20 de março de 2017. Não era afiliado ao regime geral de previdência social, não exercia nenhuma atividade, não contribuía. E aí, 20 de março de 2017, o Jon Snow me leva uma facada. Jon Snow, muito sonso, ficou lá padecendo, lá convalescendo da facada que levou, mas os seus amigos muito espertos, o que fizeram? Jon Snow levou uma facada, ele vai ficar uns 6 meses para se recuperar aí dessa facada, ele precisa de um auxílio-doença. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma contribuição em nome do Jon Snow. Então, eles mandaram lá, fizeram uma contribuição para a Previdência Social em nome do Jon Snow no dia 15 de maio de 2017. Todo dia 15 de cada mês vence a contribuição dos autônomos e dos facultativos referente ao mês anterior. Então, 15 de maio de 2017 venceu a contribuição referente à competência de abril de 2017. A Previdência Social, regime geral de Previdência Social, vai pagar o benefício de auxílio-doença para o Jon Snow? Não! Não vai pagar, porque o fato gerador doença, no caso foi facada, o fato gerador aconteceu em 20 de março de 2017 e a filiação dele aconteceu somente em abril de 2017. Ou seja, a filiação dele aconteceu após o fato gerador. Então, tudo aquilo que acontecer com ele após a filiação, após abril de 2017, o regime geral de previdência social vai cobrir. Mas tudo que aconteceu anteriormente a isso, anteriormente à filiação dele, o INSS não vai pagar benefício para ele.
Vamos aí ao terceiro princípio da Previdência Social: o cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Esse princípio aqui ele é bem importante porque, olha só, ele está tanto no artigo 201 da Constituição Federal, lá no parágrafo 3º, quanto no artigo 2º, inciso 4º da Lei 8.213. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Lá no outro artigo, o cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente é um dos princípios e objetivos da Previdência Social. Por que esse princípio é importante, gente? Porque a Previdência Social tem que garantir o mesmo poder aquisitivo da pessoa de anos atrás. Então, ele tem que ir corrigindo monetariamente os salários das pessoas para que elas tenham o mesmo poder aquisitivo. Então, as mesmas coisas que um salário de R$ 1.300 comprava no ano passado, um salário de R$ 1.300 não vai comprar nesse ano, devido às diferenças aí dos índices de inflação. Então, é por isso que a Previdência Social corrige monetariamente os salários de contribuição para poder garantir o mesmo poder aquisitivo que aquele salário tinha no ano anterior ou nos anos anteriores. Vamos a um exemplo prático para vocês entenderem. Salário maternidade. Como que é feito o cálculo do salário maternidade? É uma média dos últimos 12 meses de contribuição da mãe anteriores ao parto. Ou eles até limitam a 15 meses de contribuição essa média, caso nesse meio tempo não tenha algum mês que não tenha contribuição. Mas vamos supor que seja uma mãe que nos últimos 12 meses contribuiu certinho todo mês para a Previdência Social. Então ali, ó, eu peguei fevereiro de 2019, que foi o mês anterior ao fato gerador. Ela contribuiu num salário de R$ 1.200. Vamos supor que é uma mãe comissionada, ela é vendedora e todo mês o salário dela é variável. Janeiro de 2019, 1.450. Dezembro de 2018, R$ 1.300. Esse é o salário bruto dela, o salário em que incidiu contribuição dela perante a Previdência Social. Então, somando todos os 12 últimos salários de contribuição dessa mãe, chegamos a uma média salarial, aqui, ó, média salarial de R$ 1.268. Mas assim, para garantir o mesmo poder aquisitivo daquele salário lá de março de 2018, agora aqui em março de 2019, o INSS corrige esse salário monetariamente. Então, esse salário de R$ 1.200, ele não vai ser considerado como apenas R$ 1.200, ele vai ser considerado, um exemplo só para vocês entenderem, R$ 1.235,14. Aqui eu não apliquei o Índice Nacional de Preços ao Consumidor para fazer esse exemplo, tá, gente? É só para vocês entenderem que o salário lá de março de 2018, mesmo que ela contribuiu só 1.200, na hora de calcular o benefício, o sistema vai considerar ele como, um exemplo, R$ 1.235. Vai considerar um pouco mais porque ele vai aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e vai corrigir aí as diferenças inflacionárias para garantir o mesmo poder aquisitivo para essa mãe. Então, a média salarial dela após a correção monetária, na verdade, vai ser de R$ 1.281,61. Então, em que pese que ela tenha contribuído e a média bruta dela tenha dado 1.268, após a correção monetária, ela vai ganhar um salário de benefício de R$ 1.281. Todos os meses, a Previdência Social divulga a tabela de atualização monetária dos salários de contribuição para apuração do salário de benefício, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Fiquem tranquilos, vocês não vão precisar fazer esses cálculos manualmente. Tudo isso daí o sistema faz pra gente. Isso aí é só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa correção monetária, essa garantia de utilização de salário de contribuição corrigido monetariamente para que se chegue numa média salarial correta, numa média salarial que garanta o mesmo poder aquisitivo dos anos anteriores. Princípio da Previdência Social, valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. Gente, o que fala tanto o artigo 201, lá do parágrafo 2º da Constituição Federal, quanto o artigo 2º da Lei 8.213, quanto o artigo 33 da Lei 8.213 de 91.
Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. A Previdência Social rege-se pelos princípios e objetivos: valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao salário mínimo. A renda mensal de benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição ou do rendimento do trabalho segurado não terá valor inferior ao salário mínimo. O que isso significa dizer, gente? Que a Previdência Social tem que garantir, no mínimo, o salário mínimo para a pessoa. Ah, mas e aquele benefício de auxílio-acidente que é só 50% do salário de contribuição da pessoa? Então, a Previdência não está garantindo, no mínimo, o salário mínimo para a pessoa? Olha só como que é importante a gente entender os conceitos legais. Aqui ela está usando o termo benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado. Então, o auxílio-acidente ele é um benefício que não substitui o trabalho do segurado, o rendimento do trabalho do segurado. Ele apenas é uma indenização para complementar o salário de contribuição do segurado em caso de segurado que tenha tido sequelas decorrentes de acidente e teve a sua capacidade de trabalho reduzida. Isso significa dizer que ele vai receber o auxílio-acidente como um complemento, como uma indenização devido àquela sequela, aquela capacidade de trabalho reduzida, mas esse auxílio-acidente não está substituindo o seu salário, porque ele ao mesmo tempo pode trabalhar em outras funções em que ele consiga exercer ali as atividades. Então, são apenas os benefícios que substituem totalmente o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado, que não podem ser inferiores ao mínimo. Outros tipos de benefício que não substituem, que apenas complementam, podem sim ser menores que o salário mínimo. Previdência complementar facultativa custeada por contribuição adicional. Princípio da Previdência Social. Vamos direto para o exemplo prático. Gente, um empresário que ganha R$10.000 por mês, ele vai contribuir para o regime geral de previdência social sobre o teto máximo de R$ 5.839,45 agora em 2019, mas a renda dele é 10 mil. Aí vamos supor que ele fique inativo, seja por doença, seja por morte, né, seja por velhice. Ele ficou inativo. Como é que ele vai viver só com os 5.839, que é o teto máximo? Ou como é que a família dele vai viver de pensão por morte só de 5.839, sendo que ele já era acostumado, já tinha uma renda boa, uma renda alta de R$10.000? Então, para corrigir isso, a pessoa pode pagar de forma facultativa, não é obrigada, mas ela pode pagar de forma facultativa uma previdência privada para complementar o valor do seu benefício e chegar ao valor real do seu poder aquisitivo. Então, ela vai ter uma proteção adicional não abrangida pelo regime geral de previdência social. Por isso que um dos princípios da previdência social é a existência de uma previdência complementar facultativa. Como eu mostrei lá para vocês, temos os regimes básicos, que são os obrigatórios, geral e próprio, e temos os regimes complementares, fechado ou aberto. E a pessoa pode sim contratar um regime complementar para poder ter uma proteção adicional. Bom, em relação aos princípios específicos da Previdência Social, era isso. Bora então para a próxima aula. Tchau, tchau.